Deixa eu te fazer uma pergunta e você pode responder aí mentalmente, mas tenta ser o mais sincero possível na tua resposta. Já aconteceu de chegar no final do mês, você olhar para o saldo da tua conta e você simplesmente não saber para onde o teu dinheiro foi parar? Ou então, se eu te perguntar o com que foi que você gastou na semana passada, você saberia me responder com sinceridade? Meu nome é Eldon. Nesse canal a gente fala de finanças de um jeito muito simples, prático e sustentável, pensado por pessoas reais, feito para pessoas reais. E olha, se isso já aconteceu com você, fica tranquilo. Isso já aconteceu com a grande maioria das pessoas, inclusive já aconteceu comigo. Isso porque o ser humano, de maneira geral, ele tem muita dificuldade em olhar para as próprias finanças, em tentar entender como está sendo essa gestão financeira. E por mais que não fazer isso, não ter esse olhar sobre as finanças possa parecer algo completamente inofensivo, o fato é que essa provavelmente é a causa da grande maioria dos problemas no que diz respeito a essa gestão. Você já deve ter ouvido falar sobre a importância de anotar os seus gastos. Talvez você já deve ter até começado a fazer isso de alguma forma, mas por alguma razão você não deu continuidade, não perseverou nesse processo. E eu sei que falar sobre isso pode parecer muito clichê. Talvez até você já tenha visto outros canais com outras pessoas falando a respeito da importância de fazer isso, mas por mais clichê que seja, isso é um passo extremamente necessário. Na verdade, esse é o primeiro passo para quem quer se organizar minimamente em relação às finanças. E talvez essa seja a nossa principal dificuldade, tentar olhar, tentar enxergar isso de uma forma clara para conseguir fazer uma administração melhor. E aí o primeiro passo para a gente conseguir fazer isso é a gente de fato se propor a anotar tudo com que a gente gasta. E quando eu falo tudo, eu me refiro a tudo mesmo, dos maiores gastos aos menores gastos. Então, cada centavo importa nesse processo. Então, se você vai na farmácia, você compra um comprimido para dor de cabeça, você precisa registrar, você precisa ter a consciência de que aqueles centavos do seu orçamento estão sendo destinados àquela compra. Isso vai dar uma visualização ampla, macro, para que a partir daí a gente possa tomar melhores decisões em relação ao nosso dinheiro. E você pode tentar fazer isso da melhor forma possível. Não existe um método que funciona para todo mundo. Na verdade, o melhor método é aquele com o qual nós conseguimos nos adaptar. Então, tem pessoas que conseguem pegar um pedaço de papel e registrar isso da melhor maneira possível. Tem pessoas que fazem pelo bloco de notas, tem pessoas que já criam uma planilha, seja no Excel, seja no Google Sheets. O mais importante aqui não é o método, a gente não precisa focar nisso agora. A gente precisa focar em fazer, mas fazer de uma forma bem feita. Por isso que eu reforço a importância de registrar todo e qualquer gasto, independentemente do valor. Se você se propuser a fazer isso durante 7 dias, você já vai ter uma outra visão macro sobre as suas finanças. Você já vai ter uma outra percepção que vai te possibilitar tomar melhores decisões. Porque esse, na verdade, é o nosso principal objetivo. É tentar enxergar de uma forma mais clara para que a partir daí a gente possa adotar uma nova postura em relação àquilo que a gente está fazendo, da maneira como a gente está administrando as nossas finanças. E um ponto super importante aqui é que muitas pessoas, quando iniciam esse processo, buscam categorizar os seus gastos. E aqui eu quero te deixar bem tranquilo que você não precisa fazer isso nesse momento, a não ser que você realmente queira. Mas muito mais importante do que categorizar, olhar se o gasto que você está tendo é para alimentação, é para uma despesa fixa, é para um lazer, o mais importante é você registrar para que ao final de um determinado prazo, ao final de um determinado recorte no tempo, você consiga perceber quanto de dinheiro foi gasto. E aí essa parte de categorizar, de entender quais são as tuas demandas, fica para um segundo momento. Inclusive a gente pode até bater um papo sobre isso num vídeo futuro, mas esse não é o momento. Eu acho que nesse momento você precisa ter essa clareza, independentemente de quais sejam as categorias dos seus gastos. Você precisa identificar como é que está o teu comportamento nesse momento. Esse é o passo mais importante para quem está iniciando nesse processo. E aí, por que anotar? Ou para que anotar? De que maneira isso vai contribuir nesse processo de organização? O primeiro aspecto que eu até já mencionei é proporcionar essa visualização. É você conseguir entender para onde que o teu dinheiro está indo. Não tem sensação pior do que a gente chegar no final do mês, a gente olhar para o saldo da conta, recapitulo aquilo que eu trouxe no início desse vídeo, e a gente não saber com o que foi que nós gastamos. É olhar para a conta e entender, poxa vida, o que foi que aconteceu aqui?
Tem gente até que brinca, meu Deus, clonaram a minha conta, clonaram meu cartão, alguém gastou isso aqui, não fui eu. Mas a verdade é que todo esse comportamento é feito por nós mesmos, só que a partir do momento que nós não lançamos um olhar crítico a respeito disso, a gente acaba perdendo a percepção e quando a gente menos espera, o dinheiro se foi e a gente não sabe para onde. O segundo aspecto que o processo de registrar os gastos nos ajuda é no que diz respeito à previsibilidade. Então, a partir do momento que a gente sabe quanto que a gente vem gastando ou quanto que a gente já gastou, a gente começa a entender se aquele orçamento que a gente tem para um mês, ele me permite chegar até o final desse prazo de 30 dias de uma forma confortável. Então, a partir do momento em que a gente começa a olhar para onde que a gente está gastando, quais que são as despesas que nós estamos tendo, a gente começa a ter mais essa previsibilidade. Será que o que eu tenho hoje me permite chegar ao final do mês de uma forma confortável? Será que esse comportamento que eu estou tendo hoje, ele me permite manter as minhas finanças de uma forma saudável? Ou será que dessa forma, como eu estou me comportando, eu vou acabar passando por um sufoco? E sufoco é o que ninguém quer passar, principalmente no que diz respeito às finanças. Então, essa questão da previsibilidade, ela é super importante. E para quem quer se organizar, de fato, precisa ter isso, precisa ter essa previsibilidade, precisa entender para onde que você está indo e de que maneira você vai chegar lá. E o terceiro e talvez o principal aspecto, o principal benefício, na verdade, que o ato de registrar os gastos nos proporciona é no que diz respeito à tomada de decisões. Então, a partir do momento em que você começa a lançar esse olhar para o que está entrando, para o que está saindo, você começa a fazer reflexões do tipo, poxa vida, será que essa despesa, será que esse gasto que eu estou pensando em fazer com determinada coisa, será que esse gasto vai impactar de alguma forma no meu orçamento, considerando o que eu já gastei até o momento atual e considerando o que eu tenho para gastar até o recebimento do meu próximo salário? Então, é esse tipo de visualização que vai fazer total diferença e esse talvez seja o aspecto mais importante. É a gente lançar esse olhar para o futuro para nos ajudar a tomar decisões mais inteligentes e que mantenham a nossa saúde financeira. Esse aspecto eu diria que faz total diferença. A partir do momento em que você faz isso, você vai começar a entender quais gastos fazem sentido, quais não sejam talvez tão oportunos, de que maneira você consegue otimizar a sua organização para que comece a de repente sobrar um pouco do teu dinheiro para que você possa de repente já começar a pensar na criação de uma reserva de emergência, já começar a pensar na possibilidade de investir uma parte da tua receita mensal. Agora eu gostaria de saber um pouco a respeito da tua experiência em relação ao ato de registrar os teus gastos, as tuas despesas. Então me conta aqui embaixo nos comentários se você já faz isso, se você já tentou fazer isso em algum momento da tua vida e se por acaso você falhou, me conta o que foi que dificultou para você. Me fala também que outros tipos de assuntos você gostaria de ver sendo discutidos aqui no canal. Eu estou ansioso para saber um pouco a respeito das suas impressões e eu te convido a embarcar nessa junto comigo. Eu tenho certeza que juntos nós conseguiremos grandes feitos no que diz respeito à nossa organização financeira. Então um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.